Vivo! Boa noite para você que está chegando agora. Vamos para mais uma live, né? Hoje nossa live ficou para essa segunda-feira, tá bom? Não foi possível sábado. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Quem for entrando aí já vai convidando mais pessoas. Ei, Jaciara, bem-vinda. Deixa eu colocar só o tema aqui, tá, gente? Como ativar uma vida de jejum. Hoje nós temos uma convidada aqui, muito especial. Pronto, deixa eu... Ei, Kio, bem-vinda, minha cunhada. Como ativar uma vida de jejum? Pronto, certinho. Carla, bem-vinda. E esse neném, hein, Carla? Cadê Gael, gente? Cadê Gael? Daqui uns dias Gael tá aí com a gente, né? Que foi em Deus. Vitória, bem-vinda, meu amor. Um prazer ter você aqui. Vamos lá, né, gente? Vamos chamar mais pessoas para começar a nossa live. Eu tenho certeza que vai ser uma live assim muito abençoada, esclarecedora. Nós vamos poder tirar dúvidas, tá bom? Eu trouxe uma pessoa aqui super preparada, que eu admiro muito, não só ela, como a família, a história. Elipe, bem-vindo, meu amor. Então vamos clicar aí nesse aviãozinho, tem um aviãozinho do lado, e vamos chamando mais pessoas? Vamos chamando para que mais pessoas possam de verdade aproveitar, né? Desfrutar. Às vezes a gente consegue salvar, às vezes não. Aí a pessoa, poxa, eu queria ter assistido. Pronto, nossa convidada já entrou aqui. Dona Augusta, bem-vinda. Pronto. Já já te mando o convite, missionária Thaís. Então vamos lá, gente. Por que eu trouxe esse tema hoje? E por que nós hoje vamos falar de espiritualidade? Algumas pessoas me perguntaram, né? Fabiana, não entendi. Porque a espiritualidade, ela faz parte do nosso desenvolvimento e como faz, né? Quando nós pegamos uma pessoa que vamos analisar ali todo o mais dela, o que é o mais? Neide, bem-vinda, meu amor. É o mapa de autoavaliação sistêmico. Nós trabalhamos diversas áreas, então vem espiritualidade, vem o emocional, vem o financeiro, vem o profissional, a área conjugal, a área com os filhos, a área social, o lazer. Então, nós somos completos, né? Então, nós temos que trabalhar todas as áreas e a área da espiritualidade, com certeza, é a primeira. Sara, bem-vinda. É a primeira e essencial, né, gente? A nossa espiritualidade, se você não estiver bem nessa área, bem definido, nada anda bem também, não é isso? Falei pra mim aí, quem tá aí na live, como é que tá a imagem e o áudio. Só me sinalizem que eu já vou chamar a nossa convidada. Falo pra vocês já, pega papel, pega uma canetinha. Eu ando, gente, eu falo que eu ando assim, né? Hora de aprender, né? Hora de aprender. Então, anota aquilo que você achou interessante, que você quer pesquisar mais, que você achou importante, tá bom? Então, pega seu papel e sua caneta e me falem aí como é que tá o áudio e a imagem aí para vocês. Só me sinalizem para eu já chamar aqui a missionária Thaís para estar aqui falando com a gente, né? Nessa noite que eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa para todos nós. Falem para mim, tá? Deixa eu puxar aqui, meu. Acabei deixando distante. Ei, Marcos, bem-vindo. Bom ter você aqui também. Vou convidar aqui, tá, gente? Deixa eu achar aqui para enviar o convite. Pronto. Enquanto isso, eu quero pedir para vocês, pessoas, para que mais pessoas possam aproveitar esse momento, tá bom? É isso. Boa noite, boa noite. Tô corrigindo aqui minha luz. Isso mesmo, Sara. Pronto, deu certo. Boa noite, missionária. Eu chamo pastora, né?
Eu chamo pastora, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco. Seu áudio acho que tá cortando um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá aí, gente, o áudio e a imagem. Fala pra gente. Vão dando feedback aí, tá bom? Gente, então tive a honra, né? Tenho a honra de receber aqui a missionária Thaís para falar sobre esse tema. E Christian, bem-vindo, meu amigo. Esse tema aqui eu acho interessante. Eu sempre gostei, missionária, do jejum e sempre fiz de forma assim, sem muito conhecimento. Sem muito conhecimento, sabe? Aquela coisa mais intuitiva, mais intuitiva. O pessoal tá pedindo se você puder colocar um fone, não sei se tá fácil aí, um Fone. fonezinho de ouvido. Não? Pronto, mas a gente faz assim mesmo e vai dar certo. Vai dar certo. Então, fiz de forma muito intuitiva. Então, hoje nós vamos ter o prazer de aprender, né? Com essa grande mulher que eu venho admirando, admiro ela, a família, né? São pessoas que têm abençoado muito a minha vida e a minha família também, né? Amém. Então vamos lá, eu gostaria que você fique à vontade, se apresente. No final, gente, nós vamos estar falando aqui sobre um livro, eu já vou adiantar, que a missionária Thais, né, fez aí com todo carinho, preparou um livro. Esse livro já está disponível aí para quem quer realmente trabalhar sua área espiritual. Porque aqui na live nós temos aqui 50 minutos, uma hora no máximo, né? E eu acredito que quem está aqui, de verdade, é que está buscando algo a mais, né? Não vai se contentar com aquilo, eu quero algo mais, eu quero ir mais a fundo. Então, vai ter a oportunidade de adquirir também esse livro, que é um livro digital maravilhoso, para estar enriquecendo a sua vida e tendo conhecimento também, trabalhando a sua espiritualidade. Não é isso, missionária? Mas fique à vontade, se apresente aí. Uma boa noite a todos. Sou missionária Thaís e eu pastora Thaís, né? Esposa do pastor Leodásio. Meu esposo é pastor na Assembleia de Deus, na congregação da Rua Itacaré, próxima feira aqui no Baianão. E é um prazer ter conhecido a Fabiana. É uma honra estar aqui com cada um de vocês nessa noite. É um prazer estarmos aqui para estar passando um pouco da nossa experiência, compartilhando experiências, porque a vida é assim, não é, Fabiana? É Uhum, troca. um com o outro as suas experiências e nós estamos em constante aprendizado, em constante evolução. Então, para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Sinto-me muito honrada. Tenho certeza, tenho certeza que essa live será muito proveitosa para todos nós. É verdade. Pastora, me fale um pouquinho da onde nasceu, né? Da onde nasceu o sonho, o desejo de fazer esse livro, né? E falar sobre o jejum. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência aí com o jejum. Tenho certeza que tem muita gente curiosa, né? Eu até no texto que eu enviei hoje, eu falei um pouquinho, né? Nós íamos saber um pouquinho da sua experiência com isso, porque eu acredito que o que arrasta, às vezes a gente fala, mas é o exemplo, é a experiência de vida, né? É a história de vida que nos motiva. Então, às vezes eu vejo pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo fazer o jejum, ou eu tentei, mas eu não fiz. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência e o porquê o jejum, por que o jejum é importante, o que o jejum faz aí nas nossas vidas. Então, eu comecei a jejuar já no. Eu sempre, na verdade, eu cresci no Evangelho. Minha mãe sempre me educou, me deu educação cristã. Mas eu sempre fui aquela menina assim, né? Mais voltada à espiritualidade, curiosa, né? Bem voltada. Então, assim, eu cresci nessa.
cresci com um entendimento cristão. E no início do meu ministério, eu comecei a olhar para o jejum e ver, né? Na verdade, eu comecei a jejuar porque naquele tem que jejuar para ter poder de Deus, né? Para ter poder de Deus, para evoluir espiritualmente. Então eu comecei a jejuar. E ali Deus foi me guiando a propósitos de jejum, né? A períodos de jejum. Mas chegou um tempo em minha vida que mesmo com anos já no ministério, mesmo com uma vida já, né, cristã, então eu vi que eu precisava de algo mais. Eu tenho três filhos, que são a Daíle, de 16 anos, o Paulo, de 7 anos, e o Isaac, de 1 ano. Mas quando nasceu meu filho Paulo, e aí eu passei pelo período gestacional, meu filho Paulo nasceu quando ele tinha mais ou menos 1 ano e pouco. Então, esse período de gestação, né, a gente não jejua, eu não jejuava mais, como eu fazia antes. Teve o período de recuperação, pós-gestação, e Uhum. com tudo isso, meu corpo, eu falo inclusive até isso no livro, meu corpo estava passando por um reset, como toda mulher sabe, após Uhum. engravidar, não é? Uhum. A gente passa por uma nova experiência, o corpo está reabilitando. E com isso, eu vi que eu precisava de algo mais. Sabe quando a gente está e vê que precisa, nossa, está faltando alguma coisa? E aí eu falava, eu tenho que jejuar. Eu tenho que jejuar. Só que esse eu tenho que jejuar não era realmente o que eu precisava. Eu precisava, na verdade, do verdadeiro entendimento do jejum. Eu precisava, na verdade, porque existe o jejuar por religiosidade, né, por religião, uma prática que a gente aprendeu, como foi comigo, né? Uma prática Uhum. que a gente aprendeu que tem que fazer, que é bom, que evolui espiritualmente. E existe uma grande diferença disso para quando nós temos o entendimento profundo de tudo isso. Então eu vi que eu precisava de assim algo mais. Eu tentava jejuar e eu não conseguia jejuar. Mesmo antes, jejuando muitas vezes, né? Mesmo desde sempre praticando o jejum até certo período, até certo ponto, mas nessa vez eu vi que não era só eu tenho, sabe? Aquele eu Uhum. tenho. Então, eu comecei a orar e a meditar na palavra. Comecei a estudar o que Deus fala a respeito do ser humano. E aí, quando eu orava e estudava a Bíblia, eu vi que Deus tem um padrão de saúde para nós, que Deus tem um padrão para o nosso corpo. Eu vi, quando eu li lá em Daniel, capítulo 1, quando Daniel vai para a Babilônia e propõe não se contaminar com os manjares do rei. Uhum. Então, ele pede para dar a ele e aos seus amigos legumes e água para comer. E o período que eles passavam sendo preparados para poderem ser escolhidos para servir ao rei eram de 3 anos. Então, neste momento eu vi que Daniel jejuou por 3 anos com legumes e água. E a Bíblia fala que eles eram muito formosos, né? Estavam bem de saúde. E além da saúde deles, da aparência deles estar bem, eles tinham sido dotados com todo entendimento,
todo o entendimento terreno, sabedoria, e a Daniel ainda foi dado o dom de interpretar sonhos. Então, a gente observa que eles tiveram o entendimento, eles tiveram, na verdade, o seu corpo, a sua aparência, o seu corpo foi beneficiado e ainda evoluíram espiritualmente. E aí foi quando eu despertei, eu falei, nossa, não é só eu tenho que jejuar. Existe todo um conceito nisso tudo. Existe todo um conceito, existe todo um padrão. Deus tem um padrão para todos os seres humanos. E então, eu comecei a fazer o jejum que todos chamam de jejum de Daniel, né? Que é o jejum com legumes e água. A princípio, eu comecei por 10 dias. E aí fui notando quais eram as alterações no meu corpo. E eu resolvi, não, vou fazer mais um pouco mais ao término dos 10 dias. Depois um pouco mais. E eu fui vendo que o meu corpo estava bem, cada vez melhor. Que o meu corpo, que eu estava me sentindo mais disposta, cada vez mais. Que eu estava muito bem, mais leve, e eu notei que espiritualmente eu também estava melhor. Então, eu segui, entendi, quando veio o entendimento, e eu comecei a caminhar, observando em primeiro lugar a saúde do nosso corpo. Nesse período foi quando eu entendi também a palavra que diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos cuidar do templo. Nós sempre vamos, né, a um templo físico, né, feito de paredes, cimento, e nós cuidamos dele para poder estar ali cultuando, não é assim? Só que, e nós, que somos templo de Deus, como é que acontece? Então, neste período eu entendi tudo isso. Um pouco mais também. E eu comecei, e eu tenho uma frase que eu sempre falo, eu comecei a seguir o jejum como um estilo de vida. Então, não era só o tem que jejuar, aquele tem que jejuar, saiu da minha mente. Eu entendi a realidade, o que Deus quer para nós. Antes eu jejuava, o ter que jejuar era no padrão, às vezes antes, né, muito tempo atrás, eu pensava que o jejum era um sacrifício, que era deixar o corpo sem comida totalmente, e aquilo era castigar o nosso corpo. E eu entendi que não é nada disso. E aí, ao longo da vida, do tempo passando, as pessoas sempre vendo, as mais próximas, né? O meu estilo de vida, tanto o meu quanto o meu esposo, e as pessoas sempre vêm me perguntar, como é que a gente jejua? Eu tenho um problema de saúde, como eu faço para jejuar? E aí foi quando eu fui guiada a escrever o livro, que é um meio para que todos tenham em suas mãos tanto a experiência que eu tive, né? A minha experiência, como eu comecei a jejuar, como eu cheguei ao entendimento. Eu também explico a respeito do efeito do jejum no corpo, o jejum na alma, o efeito do jejum no espírito. Então, é uma história muito longa e muito bela, porque a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, Verdade. liberta daquela caixinha. Olha, gente, que lindo, gente. Olha que maravilha, né? Quando a pessoa ela busca de verdade, de fato, o entendimento.
Gente, quero dar boa noite. Boa noite. Entrou muita gente aqui. Alguns não deu, né, para cumprimentar, para não estar interrompendo aqui, mas sejam todos bem-vindos, que vocês possam, de verdade, aproveitar cada minutinho desse nosso momento aqui. E agradeço de coração a presença de cada um aqui, né? Tirou o seu tempo. Como eu falei no início, eu acredito que quem está aqui é que está em busca de algo mais. O Christian comentou aqui. Jejuar e renovação, renovação celular e renovação de vida. Que lindo também, né? Com certeza. Sara colocou a renovação da mente é tudo. Isso, pelo entendimento, pelo conhecimento. Eu confesso, como eu falei no início, pastora, que eu sempre fiz o jejum, eu já fiz várias vezes, várias vezes. E acredito que muita gente também faz assim, né? É bom aqui esse momento que é a hora de perguntar, tá, gente? Vamos nos corrigir agora, né? Vamos aproveitar. Coisa para falar, então é bom perguntar que a gente tá mais direto. Exatamente. Ei, Márcia, é bom ter você aqui, meu amor. Então, eu sempre fiz o jejum, eu fiz de forma intuitiva, isso de forma intuitiva, porque foi algo, principalmente quando eu estava naquele momento, quando eu me via naquele momento de muita dúvida. Sabe que você está passando por algo na vida? Eu já fiz muito no meu relacionamento, né? Eu estava numa situação no meu casamento e eu lembro bem que eu falava assim, meu Deus, eu não quero ouvir mais ninguém. Eu quero que o Senhor fale comigo. Porque eu ouvi opinião, a gente estava num momento muito difícil. Uns falavam assim, continua, outros falavam assim, larga, sabe? Aquela coisa, eu não quero ouvir mais ninguém. E aí era um momento, eu lembro bem desse momento que eu falei assim, nossa, vou buscar o jejum. Então, eu já fiz o jejum, eu, Fabiana, tá, gente? Não peguem meu exemplo, não. Isso aí foi de forma intuitiva, tá? Sem conhecimento, sem o entendimento que nós estamos tendo agora. Então, eu já fiz eu lembro que eu já fiz assim, de ficar de um dia para o outro, no líquido, né? De ficar um período sem. Também já fiz assim, de tirar um período sem alimento, né? Por exemplo, aí eu vou me alimentar só às 18 horas, de passar o dia. Mas a minha intenção, nesses momentos de jejum, foi buscando respostas, né? Eu não sei se eu fazia da maneira certa. Foi buscando. Falava assim, Deus fala, que eu queria ouvir, né? Eu falava assim, Senhor, fala comigo, porque eu não quero ouvir mais ninguém. Eu estou muito na dúvida, ou momentos assim, muito delicados, eu estou muito na dúvida, eu estou muito perdida, e eu preciso da sua resposta. E graças a Deus eu sempre fui agraciada assim com as respostas, mesmo fazendo talvez da maneira que não era, né? Mas eu acredito que pelo desejo do meu coração de realmente de ter essa conexão com Deus, de ter esse, né? Eu sempre fiz dessa maneira. E ou já fiz também tirando algum alimento. Não sei se é correto, tipo, não, eu vou tirar. Eu lembro quando eu engravidei da minha filha, e eu já tinha tido um aborto. Eu sempre falo que eu não era aquela de engravidar fácil, eu tinha que passar por tratamento, era uma demora, aquele processo todo. Então, quando eu engravidei da minha filha, eu fiz já de uma maneira diferente. Eu fiz como se fosse um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou ficar. Vou tirar uma coisa que eu amo muito, que eu gosto, é o pão. Então, eu vou tirar o pão por um ano, né? Foi por um ano, não foi nem até ela nascer. Para que o Senhor abençoe a minha gestação, que corra tudo bem, tal e tal. E graças a Deus aconteceu, né? E eu vejo muita gente também falando que tem vontade de fazer, mas não sabe como fazer, né? Ou faz, mas também da maneira que não deveria, sem o entendimento que nós estamos tendo agora. Então, a minha pergunta, gente, se vocês tiverem pergunta, nós temos que aproveitar, viu? É a hora. Então, a minha pergunta é: quando eu devo buscar o jejum? Em que momento o jejum, ele é assim, essencial? Que fala assim, você deve buscar o jejum por isso, devido a isso. Nesse momento é a hora de você jejuar. Qual seria esse momento, pastora? Então, nós precisamos entender primeiro o que é jejum, né? E o que é jejum? Uhum. Jejum é a abstinência de alimento. Pode ser uma abstinência de um alimento ou mais alimentos,
ou totalmente sem alimentos. Em que momento seria... qual é o momento de jejuar? Eu digo que sempre. Não só quando nós estamos em um período de crise. Ainda que a pessoa não tenha uma vida de jejum, uma prática de jejum, e que faça no momento da crise, está correto. Ela está buscando uma solução e está correto. Não pode ficar sem fazer nada. Mas, a princípio, para a gente entender aqui, o correto é jejuar sempre, mesmo quando tudo está bem. Todo momento é o momento de jejuar. Fabiana falou aí no início a respeito de desenvolver a espiritualidade. E todo ser humano, todos nós, estamos em um desenvolvimento espiritual. Todos nós estamos em desenvolvimento espiritual. Então, o jejum faz parte deste desenvolvimento espiritual. Então, assim, veja bem, se nós cuidamos deste desenvolvimento espiritual, da minha espiritualidade, do meu desenvolvimento com Deus, quando vier a crise, eu estarei no ponto certo, no lugar certo. E o que o jejum espiritual faz? A gente sabe hoje que muita gente faz o jejum intermitente, e todos nós sabemos que o jejum intermitente, ele é para a desintoxicação do corpo, não é assim? A desintoxicação do corpo. E é corretíssimo, e nós devemos observar isso. Olha só. E o jejum, quando nós fazemos nos voltados à espiritualidade, o jejum, ele é uma desintoxicação espiritual. Então, porque, olha só, o ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Então, o meu espírito, ele precisa do meu corpo para agir neste mundo, para agir nesta matéria. O meu espírito precisa do meu corpo. A minha alma também precisa estar equilibrada. O que nós entendemos hoje? Nós temos diversos nutricionistas que falam que nós precisamos ter uma alimentação saudável, o mais natural possível ou totalmente natural. Por quê? Porque uma má alimentação adoece o corpo. Nós temos um tempo curto aqui no Instagram, né? Então a gente não pode entrar em detalhes. A má alimentação, ela adoece o corpo. Câncer, e por aí vai, tantas e tantas. Gera o processo de uma tempestade de citocina quando nós ingerimos muita gordura. Gera a tempestade de citocina, inclusive hoje, neste tempo de coronavírus, de Covid, né? Gera a tempestade de citocina. Então, por isso que a alimentação natural, ela é essencial. Equilibrar o corpo. Então, o ser humano, ele foi feito para viver em equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Então, o corpo precisa de saúde para servir o nosso espírito. Nós não somos essa matéria que nós vimos e tocamos. Nós somos um espírito que habita em um corpo. Então, outra coisa que nós vemos na ciência, muitas comidas, o carboidrato, muitas comidas maléficas à nossa saúde, não é só o corpo, mas é maléfico também a nossa alma, onde tem muitas comidas que geram depressão, tem muitas comidas que agravam a depressão. A comida, o carboidrato ruim, a comida indevida, ela está muito ligado também, mexe com o hormônio do prazer. Isso causa um desequilíbrio no corpo, porque o nosso organismo não foi feito para isso.
causa um desequilíbrio no corpo, o que gera desequilíbrio emocional, porque mexe em toda a nossa estrutura hormonal, em tudo isto. E aí é onde acontece, chegam os momentos da dificuldade e nós estamos desequilibrados. Como eu falei no início, não conseguia jejuar, o meu corpo estava indisposto. Quantos de nós não sentimos indisposição para orar, para meditar, para ler a Bíblia, para ir à igreja e muitas coisas? Nós entendemos que a alimentação ruim, ela gera indisposição, gera a sonolência. Então, a gente não consegue desenvolver a espiritualidade. E para que o nosso espírito se desenvolva de uma maneira perfeita, é preciso ter o equilíbrio do corpo e da alma. É preciso ter esse equilíbrio. E é aí onde o jejum, quando é sempre praticado, vai expurgando as impurezas da alma e do corpo e vem o equilíbrio. Então, por isso que é sempre que devemos jejuar. Gente, que bênção, né? Manda as perguntas aí, quem tiver, vários comentários aqui, graças a Deus. Manda as perguntas aí, gente. Vamos aproveitar aqui. Está preocupado com o horário, né? Para dar a resposta e ter ainda o tempo para tirar todas as perguntas. É isso mesmo. Então, uma coisa, gente, estou anotando aqui. Quando eu viro, que vocês me veem assim virada, não é que eu não deixei vocês, não. Eu só anoto, tá? Tá aqui minhas anotações. Eu anotei isso aqui, essa desintoxicação espiritual. Achei perfeito. Rapidinho, Fá. Existem vários tipos de jejum, né? A pessoa, por exemplo, que tem um problema de saúde, ela não pode fazer um jejum total e por um longo período, por exemplo. Ela pode fazer um jejum com legumes, bebendo água, é totalmente saudável e tem o mesmo efeito de uma pessoa que jejua sem água e sem comida. Tem o mesmo... interessante, gente. Tem o mesmo efeito. Então, porque o jejum, como eu disse, não é para castigar o nosso corpo. Não é uma penitência, não é aquele castigo. Eu estou me castigando, eu estou me sacrificando e por isso estou agradando a Deus. Não. Se a gente for para a Bíblia, a gente vê que Deus deu um padrão alimentar para Israel, para o povo judeu. Por que isso? Simplesmente para manter o povo saudável, para manter as pessoas ativas. Porque Deus é um Deus de vida e não morte. Se a minha ingestão é vida, eu estou alinhado com Deus. Se eu começo a ingerir morte, que são os alimentos maléficos ao nosso corpo, então eu não estou alinhada a Deus. Porque aí eu não estaria cuidando do templo, né? Eu não estou cuidando do templo, não estou cuidando do corpo, então... Não. Como é que, por exemplo, se Deus quer agir através de mim, qual é o ponto de contato que eu tenho com Deus? Meu espírito entra em contato com Deus, que é espírito. Então, de que forma que nós materializamos? Que a vontade de Deus é materializada aqui em nossas vidas, na terra, em nosso meio, através de nós, através dessa matéria. Se eu não cuido do meio que Deus utiliza para agir, então, se eu não cuido da casa de Deus, então não está correto, não funciona. Olha, gente, que maravilha, né? Que maravilha toda essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de ter esse entendimento, né? De ter entendimento como... Agora eu entendo porque no início, falar você, porque ela é tão jovem, eu fico sem querer chamar de senhora, né? Porque ela é jovem. Mas eu acredito que mais jovem que eu, né, gente? E eu agora entendo porque no início você falou assim como estilo de vida, né? O jejum como estilo de vida.
Porque realmente, se eu estou buscando, em busca dessa evolução, desse crescimento espiritual, então eu tenho isso como estilo de vida, né? Eu não faço só como é igual um exemplo aqui bem banal, né? Até algumas perguntas ali. Um exemplo bem banal, quando a pessoa quer fazer uma atividade física e a pessoa fala assim, ah, tô no projeto verão, tô no projeto não sei o quê. Não, e ali a atividade física deve ser um estilo de vida também. Um estilo de vida de se movimentar, de cuidar, com um intuito maior de estar bem, de estar cuidando de você, de estar cuidando desse templo também. Georgia está perguntando, boa noite, Georgia. Qual a periodicidade que devo jejuar? Foi falado até um pouquinho aqui no início, não foi? Acho que ela entrou depois. Onde a pastora falou sempre, não foi? Não é isso? Se ela quer, depende do tipo de jejum. Por exemplo, Uhum. eu entendi que eu preciso cuidar constantemente do templo do Espírito. Eu entendi isso. Então, eu sigo o conceito de só ingerir vida. Só ingerir o que é bom para mim. O que é Só bom para mim. ingerir. Então, assim, agora, se a pessoa quer fazer, por exemplo, eu quero tirar um dia da semana porque eu quero fazer um jejum total. Existe o jejum total e existe o jejum parcial. O jejum parcial é quando você não tira tudo, tira algumas coisas. E o jejum total é quando você tira tudo. Então, se eu quero fazer um jejum total, é lógico que a gente não vai fazer sempre um jejum total, ficar sem alimento. Uhum. Uhum. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, depende muito do estado também de saúde da pessoa, se a pessoa toma remédio, se tem alguma doença, alguma coisa. Depende muito disso. Então, pode ser. Primeiro fator, tem que observar o estado de saúde e o tipo de jejum que se deve fazer. Se for um jejum total, não pode ser com muita frequência. Mas, se você adotar como estilo de vida, você só vai viver jejuando. Ou seja, você vai viver no jejum de Daniel. E esse jejum, pastora, que eu intuitivamente, né? Vou tirar isso, vou tirar aquilo, então não seria um jejum. Ou é considerado um jejum? Jejuou sim, porque você teve uma abstinência de alimentos, fez um jejum espiritual e funcionou também. Funcionou também. Agora, quando nós entendemos que o jejum deve ser por deleite, deve ser, não por aquele eu tenho para evoluir. Se a gente se preocupa logo em, em cuidar da nossa espiritualidade todos os dias, então a gente vai chegar a esse período e de repente Deus pode se enviar a pessoa a fazer jejum total, jejum parcial, jejua por quantos dias. Por exemplo, o meu esposo e eu, nós já fizemos um jejum de 40 dias só bebendo líquido. Só 40 dias direto, só bebendo líquido. A gente também já fez por 3 dias um jejum de Esté, sem beber e sem comer. Mas foi Deus que nos guiou a estes períodos. E foi depois que eu Uhum. tive entendimento. Porque ficou fácil. Porque uma das dificuldades que as pessoas não jejuam muito é por causa da abstinência dos outros alimentos. Acha que está fraca, que está passando mal. Por exemplo, a gente começa a ter a pessoa tem uma alimentação normal, se alimenta carne, carboidratos, isso, come Uhum. pizza, pão, né? Tudo isso. E aí ela vai fazer um jejum. O primeiro momento de jejum vai ser de abstinência. O corpo vai começar a desintoxicar. E a desintoxicação dá dor na cabeça, dá uma sensação de fraqueza, dá dor na testa, aqui assim. E é o processo, a desintoxicação causa isso. Então ela vai e para. Mas se ela já tiver um corpo desintoxicado ou passar por essa desintoxicação, o restante
é sua alegria. Pronto. Aqui tem também não sei se é uma pergunta. O apóstolo Gilberto colocou. Eu já fiz 7 dias só na água para ficar mais forte espiritualmente, porque toda casa de demônio só sai com jejum e oração. Amém, pastora. Essa questão eu acredito realmente que fortalece, né? Que aí você tem uma conexão maior com Deus, então você fica mais forte para tudo. Mas fala um pouquinho sobre essa questão de jejuar desse ponto, né, de vista, de demônio, essas coisas. Fala um pouquinho pra gente, pastor, já que entrou fez esse comentário aí, eu queria saber mais. Então, eu acho que é bom a gente ler o versículo, a passagem bíblica, não é? Como foi. E eu falo até dessa passagem bíblica no livro. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, vamos ler aqui rapidinho. Falta quanto tempo pra gente? Ainda temos uns 10 minutinhos. Vixe, então tem que apressar mesmo. Mateus capítulo 17 e o versículo 21, né? Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mas a gente deve observar o que Jesus falou antes. Quando os discípulos chegaram para Jesus perguntando por que nós não conseguimos, Jesus respondendo, disse o seguinte, no versículo 20, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, a gente tem que observar que Jesus disse que o demônio não saiu por causa de quê? Por causa da incredulidade dos discípulos. E Jesus até citou, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que cabe no meio do meu dedo, né? Um grão de tão pequenininho. Então, o monte vai remover o monte. Por que ele expulsou o demônio? É porque o jejum, ele é para purificação. É como a gente já falou, purifica o corpo, purifica a alma e purifica o espírito. Ele limpa o canal. Então, assim, é como... Aí Jesus fala, por causa da vossa incredulidade. Aqueles discípulos ainda tinha incredulidade dentro deles e eles não sabiam. Jesus já tinha dado autoridade e eles não sabiam que tinha aquilo lá dentro. Que são as da carne, que a gente chama natureza velha, natureza do homem. Então, assim, o jejum, ele vai expurgar tudo aquilo que nos impede de fluir espiritualmente, de evoluir espiritualmente. Ele nos purifica, mortifica a carne, as obras da carne e eleva o nosso espírito. Quem de nós nunca, quando estamos jejuando, não teve uma irritação? Né? Ficou irado de repente, aconteceu uma situação e falou, nossa, era para eu estar santo jejuando e eu estou com essas coisas, né? Assim? Mas sim. O processo de purificação. É o processo de purificação. Como é que nós vamos ter um entendimento de algo se nós não sabemos, não conhecemos o que está em conosco, o que está dentro de nós? Então, tudo é expurgado. Então, assim, essa caça de demônio não sai senão por jejum e oração. Lembrando que oração, jejum, leitura da Bíblia andam juntos. Não se faz só um, né? É tudo junto, um completa o outro, cada um tem sua participação na nossa evolução espiritual. Então, assim, essa caça de demônios não sai senão pelo jejum e oração. Por quê? Porque ao jejuar eu estou purificando o meu corpo, meu espírito, minha alma, de tudo aquilo que me impede de fluir espiritualmente e removendo a incredulidade. Gente, eu já anotei tanta coisa aqui. Peraí, deixa eu terminar de anotar a frase. Para depois, né? Gente, é isso então. Faltam poucos minutinhos.
E antes de finalizar aqui, eu queria falar, né? Pronto, seu digníssimo colocou ali, o jejum no âmbito espiritual remove a incredulidade. Que bênção, que bênção. Forte, glória a Deus, o apóstolo colocou. É, eu queria falar para vocês, para que vocês possam aproveitar. Quem aqui se sentiu realmente, né, com vontade de ingerir vida, que eu anotei essa frase aqui, achei perfeita, né? Ingerir vida, né? Cuidar realmente, buscar estar fluindo espiritualmente. Então, não pode perder essa oportunidade de se aprofundar, né? O tempo aqui é um tempo curto, aqui eu tenho certeza que nós falaríamos horas e seria uma coisa muito leve, né? E muito gostosa e muito boa, como já está sendo. Mas o nosso tempo aqui ele é limitado. Mas quando você tá de posse de um conteúdo mais profundo, Sara está perguntando ali do livro, já vamos falar, Sara. Quando você está de posse de um conteúdo mais profundo, você tem a oportunidade de ler, refletir, analisar, reler, né? E você ir buscando mesmo saber mais sobre o jejum. Hoje eu aprendi muita coisa aqui, tenho certeza que vocês também. E como é que faz, pastora, para adquirir esse livro? A gente vai lá na sua bio, onde é que eu acho? Eu já comprei o meu, né, gente? Já comprei o meu, mas explica aí para quem quer, para quem sentiu o desejo de saber mais, poder adquirir. Lá no meu perfil, no Instagram mesmo, tem lá o link, lá na parte do site. Assim que abre o perfil do Instagram, é só clicar lá e comprar. Pronto. Nós temos Ó, gente, é um... no Facebook, Pastor Liodásio, missionária Thaís Carvalho. Tem a página também do livro Loja Ministério Carvalho no Facebook. Então tá fácil. Pronto. Bom, aqui nós estamos aqui já, né? As duas. Se você quiser, você já pode sair. O valor, vou falar logo aqui, que às vezes o pessoal vai perguntar. Tá um valor muito acessível, né? R$ 35. Você já entra, é um e-book digital, um livro digital, que você vai ter ele sempre, né? O bonde digital que fica aí, você tem sempre esse acesso. E aí você pode realmente aprender mais. Porque quando a gente aprende, a gente pode orientar outras pessoas também, né? Olha, é isso, tirando dúvidas. E ajudar outra pessoa também. Lá no livro eu também falo sobre um assunto que eu não falei aqui por causa do tempo também, né? Que é o domínio próprio. O jejum também nos faz alcançar o domínio próprio. Gente, quem não quer o domínio próprio, né? Quantas vezes nós temos atitudes que a gente fala assim, gente, não era para eu ter feito isso, não era para eu ter falado aquilo, não era para eu ter perdido a cabeça, justamente pela ausência do domínio próprio. Do domínio próprio. Então é isso, gente. Nosso tempo já está, infelizmente, encerrando. Você já corre lá na bio, lá, né, da missionária, já está aqui. Eu vou deixar um postzinho salvo também com o Instagram dela quando a gente finalizar. Vou estar salvando essa live aqui, né? Se o Instagram me permitir. Mas que vocês possam compartilhar, ajudar mais pessoas, divulgar. Eu sempre falo assim que o que é bom, Sara tá ali, eu quero este livro imperdível, né, Sara? Imperdível. O que é bom, nós devemos realmente levar adiante. Às vezes a pessoa leva uma fofoca adiante, ela leva uma coisa ruim que ela assistiu, um comentário. Ah, você viu fulano? Você viu o que aconteceu na vida de cicrano? Você viu isso, né? E às vezes coisas boas que a gente tem que aproveitar e a gente priva o outro de ser abençoado com aquilo. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de estar aqui, não pôde por conta de um compromisso, de um estudo, de um trabalho, mas que você possa compartilhar também essa live com mais pessoas. E antes de finalizar, eu quero que vocês vão comentando aí, viu, gente? Como é que foi essa live para vocês? Comentem aí. Pastora, você tem alguma mensagem? Gostaria de deixar alguma mensagem final para a gente? Sim. Primeiro, eu desejo profundamente
Que Deus continue a abençoar a cada um que está nos assistindo, que vier ainda nos assistir. E tudo que nós temos é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, desfazendo, tirando de nós tudo aquilo que é mentira e que impede o nosso crescimento, a nossa frutificação espiritual. Então, dê sempre atenção primeiro ao reino de Deus, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque Deus trabalha de dentro para fora. Às vezes a gente quer ver logo o exterior, mas Deus trabalha de dentro para fora. E busque sempre o desenvolvimento da sua espiritualidade com Deus. Porque ao buscar desenvolver espiritualmente com Deus, tudo fica mais fácil nessa vida. É isso. Pastora, muito obrigada. Agradeço. Deus continue abençoando, lhe abençoando, abençoando sua família, seu ministério, né? O pessoal está colocando aqui, deixa eu ler os comentários. De Leade, bênção pura. Carla colocou, muito bom, glória a Deus. Deus guiou tremendamente essa live. Amém, Carla. Eu creio nisso. Eu sabia que seria assim. Maravilha, Sara colocou. Que bênção, né, gente? Aprender mais. Alguns entraram aqui. Que Deus continue abençoando vocês por essa poderosa instrução. Alguns entraram agora. O pastor Iodásio, esposo da missionária Thaís, colocou: o jejum é uma demonstração externa de um desejo interno. Lindo também, né, gente? É isso. Então, que Deus continue aí nos abençoando, abençoando a pastora. Não deixe, gente. R$ 35, você vai ali, come uma besteira que não deveria, né? Come uma besteira e deixa de realmente ter o entendimento, de buscar. Então eu falo assim, gente, tudo que é para o seu crescimento, você deve buscar, você deve priorizar. Então pega, adquire o seu e-book, comece a estudar, estude família também, né? Você pode sentar, né? Você mulher com seu esposo e falar assim, vamos fazer esse propósito aqui, vamos começar, vamos ver. Eu achei interessante que a pastora falou assim, observar como está se sentindo, vamos observar nosso corpo, vamos observar como nós vamos nos sentir a partir disso, né? E até para a gente levar para os filhos também, né? A gente está passando adiante a forma correta para quando eles, né, puderem já entrar nesse processo, eles tenham um entendimento correto. É isso? Deus te abençoe, pastora. Muito obrigada. Obrigada a cada um aqui. Amém. O pastor manda a paz. Amém. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Gente, obrigada a cada um que entrou aqui depois. Alguns entraram, ei, Vi, te amo, meu amor, minha sobrinha. Quem entrou depois vai estar aí a live salva. Então, vocês não deixem de comentar lá e de também enviar para mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite, pastora. Deus abençoe. Até. Vamos sair juntas. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau, gente. Eu não fiz o print, não. Peraí. Ah! Não fiz o print, não. Essa Fabiana. Deixa eu desativar os comentários aqui. Faz aí, gente, o print. Faz o print aí pra gente estar postando. Pra gente estar divulgando. Acho que alguém já fez, porque eu desativei os comentários, não tem como saber mais. Mas é isso. Pronto, prontinho. Obrigada, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até.